Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos retomar a nossa exposição de Mateus. Estamos, acho que a 2/3 do caminho. Eu quero primeiro, para começar isso, contar uma história. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje à noite. Houve uma história de um leilão de escravos, né? Estava havendo um leilão quando se trazia os escravos, né? Eles eram colocados à mostra. E as pessoas começavam a fazer um leilão para ver quanto cada um queria levar por cada escravo ali demonstrado, né? E tinha um jovem forte que começou a leiloar, e um homem rico estava no grupo ali, e ele comprou aquele escravo. E aí, ao ser comprado, o escravo olhou nos olhos do seu dono, seu novo dono, né? Muita raiva no coração, nos seus olhos. E ele disse assim a ele: eu não serei o seu escravo. Assim que puder, eu vou fugir. E aí aquele homem olhou para ele e fez: eu não comprei você para ser meu escravo. Eu comprei você para ser livre. Na mesma hora aquele homem se desmontou, a sua raiva passou. E aí ele respondeu, depois que ele se recompôs, ele disse: já que você fez isso, eu servirei a você pelo resto da minha vida. Deus nos criou para adorarmos e servirmos a Ele. Essa é a nossa criação. Mas no momento em que o pecado entra no mundo, no momento em que a rebeldia contra esse Deus entra na nossa humanidade, a gente acaba adorando outras coisas no lugar dele. Nós acabamos nos perdendo naquele propósito original. E o que é certo da nossa vida é que nós fomos criados para sermos adoradores. Não existe ninguém, mesmo que ele nunca tenha pisado em nenhuma igreja, mesmo que ele não tenha religião nenhuma, ele tem um Deus. Ele adora alguma coisa. E é interessante que a palavra de Deus nos traz uma informação muito importante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente no Salmo 115. Não é o texto da nossa noite, mas eu quero mostrar para você essa perspectiva da adoração, da idolatria. Salmo 115, a partir do versículo 2. O texto diz o seguinte: por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. O que eu acho interessante dessa parte, desse salmo, é que ele fala: aquilo que você adora, você vai acabar se tornando semelhante a ele. Você vai se amoldar ao seu ídolo, porque ele é o seu Deus. Você confia nele. João Calvino, um dos grandes reformadores da história, deixa uma frase para a gente que é muito bacana. Ele diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração constantemente, pela nossa condição pecaminosa, constantemente produz ídolos. E muitas vezes, mesmo quando nós afirmamos que conhecemos a Deus, o nosso coração enganoso pode achar que nós adoramos exclusivamente a Deus, e muitas vezes essa não é a nossa realidade. Então a grande pergunta que eu quero fazer a gente pensar nessa noite, nesse momento, é:
o que está sendo verdadeiramente produzido na nossa fábrica. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 diz o seguinte: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir ao outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santíssimo nome, Senhor. Estamos aqui nessa noite reunidos para adorar esse único e verdadeiro Deus, ó Pai, a quem nós pregamos. Mas, Senhor Deus, por vezes o nosso coração caminha para longe de Ti. Por vezes, Senhor Deus, não é a Ti que estamos adorando de fato. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Assim como a Tua palavra nos ensine, que Ele nos sonde, ó Pai, o coração. Veja se há em mim algum caminho mau, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de me usar a favor da pregação da Tua Santa Palavra. É assim que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu venho falando que o capítulo 6 do Sermão do Monte, Jesus está nos trazendo uma maravilha do relacionamento que a gente pode ter com Deus. Um relacionamento de Deus como o relacionamento de um pai e um filho. De um pai amoroso, de um pai verdadeiramente modelo. E Jesus trabalha isso ao longo do capítulo inteiro. Jesus nos coloca que quando nós ajudamos alguém, a gente precisa ajudar visando o elogio do nosso Pai. Quando nós oramos a Deus, a gente não deve focar no que os homens falam para nós, mas na perspectiva maravilhosa de que é o momento de conversa, de intimidade do Pai com seu Filho. Jesus também nos coloca que o jejum precisa ser um instrumento de comunhão, de busca pelo nosso Pai e não nos elogios. Então Jesus nos adverte que andaremos ansiosos quando amarmos mais os elogios dos homens do que quando nós descansamos na nossa identidade em Cristo Jesus. Jesus também nos advertiu aqui no versículo 19 até o versículo 21, que nós andaremos ansiosos quando nós colocarmos o nosso coração em tesouros que se acabam. Quando nós colocarmos a fonte da nossa alegria em tesouros que vão perecer, que a gente vai enjoar, que vai perder, que os outros vão tomar, que vai morrer. Jesus também nos ensina no versículo 22 e 23 que nós andaremos ansiosos quando olharmos e fixarmos nossos olhos longe do Filho dele, que é a própria luz. Por fim, Jesus chega na conclusão. Todas essas 3 advertências de Jesus, os tesouros, da luz do nosso corpo, dos nossos olhos, e dessa perspectiva do serviço, Jesus coloca que no fundo, o grande problema do ser humano é que muitas vezes nós estamos escolhendo os mestres errados, os senhores errados. Estamos idolatrando as coisas erradas. Jesus nos adverte que a gente não pode ser, a palavra original é chamada de mamon. E antigamente essa palavra significava algo em que se deposita confiança. Quando a gente vai para essa tradução, a gente percebe que é muito além de dinheiro. Com o passar do tempo, a outra denotação dessa palavra passou a ser o dinheiro adorado. É quando nós colocamos a riqueza no primeiro lugar da nossa vida, como aonde nós confiamos a nossa vida. Nos bens materiais. O dinheiro era e é um dos senhores mais adorados pelos homens. Sabe por quê? Porque geralmente o ser humano, ele busca a Deus quando ele precisa de algo. Esse é o mal da gente. Ao invés de entender que a perspectiva de relacionamento com Deus é uma perspectiva de relacionamento, de intimidade, de amor, de gratidão, de adoração,
A gente transforma a relação com Deus numa relação de paciente e médico, no qual eu vou quando eu preciso. Ninguém aqui vai para o médico toda semana, a não ser que esteja passando por algum problema de saúde. E Jesus, e quando nós temos dinheiro, se vem uma conta, você vai lá e paga. Você está precisando comer, você vai lá e compra comida. Se o carro quebrou, você vai lá e conserta. Está estressado? Viaja. Não é não? Está ficando gordo? Vai, paga uma academia, paga um personal trainer e emagrece. Pena que ele não emagrece por você, mas, né? O dinheiro resolve. Para que eu preciso de Deus? Se eu tiver uma conta gorda, quando eu cansar de trabalhar, eu me aposento. Simples assim. Para que eu preciso de Deus? Mas a grande verdade, aqui há muitos ídolos da qual a gente pode colocar a nossa confiança. Há muitas coisas que nós podemos colocar como o objetivo da nossa confiança, o propósito da nossa vida, a alegria da nossa vida. Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e vários deles. Nós podemos endeusar a tranquilidade, achar que ela tem que estar na nossa vida a todo custo. Nós podemos endeusar a estabilidade. Muitos concurseiros endeusam a estabilidade. Acham que se eles estiverem dentro do concurso, não vão precisar mais de Deus, porque Ele está garantido a vida dele. Não estou dizendo que é errado fazer concurso. Não estou dizendo que é errado você entender que quem coordena, quem sustenta você não é seu concurso, mas é o próprio Deus. Sempre foi, sempre será. Muitos idolatram o seu passatempo, muitos idolatram o sexo, muitos idolatram a beleza, muitos idolatram seus títulos, seus vícios, suas honras, como faziam os fariseus. Tudo isso é muito sutil. Muito sutil. São ídolos que vão se ramificando em pequenas decisões dentro da nossa vida, que vão nos afastando do nosso verdadeiro Deus. As perguntas que nós precisamos nos fazer é: o que é que enche o nosso coração de alegria? O que é que você, que assunto, que tema, você consegue conversar por horas e perder a noção da hora? O que é que você pode falar sempre? O que é que, se fosse retirado da sua vida, tornaria a sua vida miserável? São perguntas que revelam os deuses do nosso coração. O que nós precisamos entender sobre a adoração é que não tem meio termo. Ou nós adoramos ao Criador, ou nós adoramos coisas que Ele criou. Por mais maravilhosas que elas sejam, por mais prazer que elas possam nos dar, por mais reconfortantes que elas sejam, são coisas criadas e não o Criador. E isso não é novo. Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo já nos mostra que isso acontecia e acontece. Romanos 1, 25 diz o seguinte: eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. É natural do homem em pecado trocar a criatura, o criado, ao invés do Criador. Mas sabe qual é o nosso problema como cristãos? Porque um dos grandes focos de Jesus no Sermão do Monte é trabalhar com aqueles que querem segui-lo. É que a gente acha que a gente pode ter um pouco de tudo, que a gente consegue equilibrar sem machucar ninguém. Quando não, muitos vêm a Cristo achando que Cristo vai dar o que os verdadeiros deuses dele pedem, encarando a Deus e a Cristo Jesus
como um meio para eu ter aquilo que eu quero, e não como um fim, um propósito de vida. E a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração é: que ídolos concorrem com o nosso Deus no nosso coração? Se você está achando que não tem nenhum, então eu tenho certeza que você está muito cego. Todos nós temos ídolos diferentes que ficam brigando pelo primeiro lugar da nossa vida. Todos nós temos. E se a gente ainda não abriu o olho, se a gente não tem maturidade espiritual para perceber isso, é porque na verdade nós estamos completamente enganados pelo pecado, achando que nós só temos um Deus, só adoramos a Ele, nada mais importa. A gente tem conversado aqui na escola dominical sobre a vida de Jó, e você que não tem vindo tem perdido. Mas a gente tem visto as motivações para servir a Deus, e foi exatamente o que Deus fez com Jó. Ele tirou todos esses motivos terrenos para seguir a Deus. Será que Jó continuaria firme servindo a Deus se não houvesse mais motivo nenhum desse mundo, se ele não fosse favorecido em nada nesse mundo? Jesus nos fala que um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. É muito interessante que essa palavra, quando a gente ouve escravo, a gente pensa logo em escravatura do Brasil, né? A gente só pensa na escravatura negra do Brasil, ou escravatura indígena, né, do Brasil. Mas naquela época do Império Romano, existiam alguns tipos de escravos diferentes do que a gente imagina. Existia um escravo de dívida, que era uma pessoa que havia pego dinheiro ou estava devendo a alguém, e como ela não tinha dinheiro para pagar, ela se vendia. E muitas vezes essa escravatura ela era temporária, era até pagar a dívida. É aquela cena que a gente brinca muito quando vai no restaurante e aí esqueceu a carteira em casa. Diz, e hoje eu vou lavar prato, né? É a ideia de que você vai fazer um serviço para pagar uma dívida. Então havia o escravo de dívida, que ele trabalhava durante uma certa quantidade de tempo, estipulado pelos juízes, para poder pagar a dívida que ele tinha com o seu senhor. Esse era um pouco mais suave, era uma espécie de servo, né? Mas existia o escravo de guerra, que era quando um povo dominava o outro povo, e agora quem fazia parte do povo dominado aí era escravo de verdade, e eu fazia com ele o que eu bem entendesse. E havia também o escravo de nascença, que ele nasceu de alguém que é escravo. Então ele nasce dentro de uma cultura que ele já é escravo desde que ele nasceu. E por fim, existia o escravo de boa vontade, que era aquele que encontrava um bom senhor. Ele faz, eu não quero ser livre, eu quero ser seu servo para o resto da minha vida. E havia essa relação onde um cuidava do outro, não tinha um salário, e ele fazia tudo que era a vontade do seu senhor, e o seu senhor cuidava dele, dava comida e roupa. E é interessante que a palavra aqui do escravo, ela denota esse escravo que é nascido na escravatura, nascido dentro dessa realidade de ser servo. E Deus tem, durante essa semana, martelado muito esse vocábulo na minha mente, no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Dizermos que somos escravos de Deus não traduz todas as facetas do nosso relacionamento com Deus, porque Jesus tem trabalhado Deus como nosso pai. Como é que Deus quer um filho que é escravo? Há tantas facetas relacionadas com a nossa posição diante de Deus, que só a de filho não ilustra e só a de escravo não ilustra. A gente precisa das duas juntas. Porque sempre quando a gente vem a imagem do escravo, a gente sempre pensa no escravo sofrendo. Mas o que nós encontramos aqui, Jesus dizendo assim, olha, você vai ser escravo servindo de boa vontade. E algumas coisas do escravo precisam nos ser muito claro. A vontade do escravo é cativa à vontade do seu senhor. Em que momento o escravo pode dizer não para o senhor dele? Em momento nenhum. Se o senhor chegar para ele e falar, olha, está vendo esse monte de pedra? Quebre, pegue e bote lá longe, transfira para lá. Ele vai quebrar e transferir. Para que ele quer transferir pedra? Não sei.
Chega no outro dia, ele faz: não tem aquele monte de pedra que eu pedi ontem? Traga ele de volta. Você vai lá e traz de volta, sem entender. Mas o Senhor mandou. Eu vou lá e vou fazer. Um escravo de verdade, ele não pode dizer não ao seu Senhor. Então, quando nós dizemos que nós somos escravos de Deus, se nós queremos ser bons escravos, a gente não pode dizer não ao nosso Senhor. A vontade dele é soberana sobre nós. Uma outra coisa, que depois dessa palavra veio um verbo que no grego moderno quer dizer trabalhar duro. Sabe o que é interessante? Ninguém é escravo do outro para trabalhar suave, é? Não, eu tenho um dono, eu só trabalho 1 hora por ele por dia. Ixi, que dono bom esse teu, tu trabalha 1 hora só. O escravo tem uma denotação de trabalhar duramente. Se nós dizemos que somos escravos de Deus, nós precisamos trabalhar duramente, com afinco, com dedicação à vontade do nosso Deus. Por fim, essa palavra ela denota vínculo. O destino daquele senhor, daquele escravo, estava vinculado ao destino do seu senhor, ao propósito do seu senhor. O que acontecesse com o senhor, aconteceria também com aquele escravo. Se o seu senhor ficasse pobre, aquele escravo seria prejudicado. Se aquele senhor fosse morto, ele provavelmente seria morto também. Você consegue observar quantas conexões Jesus está fazendo com a pessoa dele? Você não vai ser meu senhor se a minha vontade não for soberana sobre a sua. Você não vai ser o meu escravo se você não trabalhar duramente para mim. Você não vai ser o meu escravo se você não estiver vinculado a mim. E Jesus aqui coloca Mamon na outra ponta, como grande inimigo. Jesus não está dizendo que o crente não pode ser rico. Ele não está dizendo isso não. Abraão era rico. Jó era rico. Jó era muito rico, era o homem mais temente a Deus que tinha na época. Então, intrinsecamente falando, o dinheiro não necessariamente me desvia do Senhor. O problema é o quanto do dinheiro possui o meu coração. O quanto ele é o meu dono. E aqui é que a tradução da linguagem de hoje já mandou para você de bandeja. Porque ele nem traduz como o Senhor, ele traduz: um escravo não pode servir a 2 donos. Outras traduções dizem assim: não pode servir a 2 senhores. E quando a gente pensa em senhor, a gente pensa em patrão. Poxa, eu posso ter 2 empregos, mas não está falando de emprego, está falando de dono. Senhor naquela época era dono, tu pode ter 2 donos. Não, metade minha é de um dono. Não tem como. Outra ressalva que é colocada no texto, que ele fala: eu tenho que rejeitar um Deus. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar. A revista atualizada traz a palavra odiar. Vai odiar um e preferir o outro. Nós temos que odiar o dinheiro. Se eu fosse odiar o dinheiro, gente, a gente não ia nem trabalhar. Para que dinheiro? Se a minha missão é odiar dinheiro, rejeitar dinheiro, rejeite dinheiro. Você vai lá, trabalha o mês todinho, o patrão vai: vou lhe pagar, você não quer isso? Eu tenho um Senhor só, que é Deus, eu rejeito. Não é isso que Jesus está mandando. A mesma palavra que tem em rejeitar tem lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Que Lucas 14, 26 diz assim: porque quem quer servir a mim precisa aborrecer, rejeitar pai, mãe, filho, esposa, marido e até a si mesmo. Deus está mandando a gente em Lucas 14, 26 eu rejeitar meu pai e minha mãe? Eu odiar o meu pai e minha mãe? É a mesma palavra. A minha esposa, os meus filhos. Ele fala: você precisa entender que eu estou falando de prioridade. Se você tiver que escolher entre a sua esposa e a Cristo, a quem você vai escolher? A
Cristo. Se eu tiver que escolher entre o meu filho e a Cristo, eu preciso escolher a Cristo. Se eu tiver que escolher entre eu mesmo e a Cristo, eu vou escolher a Cristo. Então a gente faz a mesma aplicação aqui no versículo 24. Se eu tiver que escolher entre dinheiro e Cristo Jesus, a Cristo. Jesus está dizendo antes, olha, para me seguir, dinheiro não pode ser uma prioridade na sua vida. Porque o que ele vai pedir é diferente do que eu lhe peço. O materialismo não deve ser a sua motivação nesse mundo. A Bíblia deixa muito claro que nós somos peregrinos nessa terra. A gente não vai levar nada daqui. Quando você está em viagem, tudo que você esquecer na viagem, o que é que vai acontecer? Você nunca mais vê. Ficou lá. Perdeu. Ela estava viajando, ficou lá. Deixou um par de sandália. Meu Deus, deixou. Ah, a cama não é tão boa. Não, a cama não é tão boa, tudo bem, daqui a pouco eu volto para minha casa. Não é? A comida, eita, a comida aqui não me fez muito bem, mas tudo bem, daqui a pouco eu volto para a rotina, está só passando. Se nós entendermos que esse mundo não é a nossa casa, se nós tivermos o olhar da palavra de Deus para nós, Jesus fala disso, olha, eu estou indo para o Pai, eu estou dizendo a vocês que Ele está preparando morada para nós. Eu vou voltar para buscar vocês para irem para casa. Vocês não estão em casa não. A casa está lá, Ele que está preparando lá. E a pessoa vem e diz, não, eu tenho um sonho da casa própria. Amém, meu irmão, que bom. Se Deus lhe deu uma casa própria, amém. Você viveu o resto da sua vida em aluguel, paga o aluguel, porque a tua casa já está garantida. Não faz diferença. Não, porque é uma burrice você ficar investindo em aluguel, você está dando dinheiro para o outro. Ok, pela perspectiva financeira eu concordo. Mas se Deus não der condições, alegre-se com as condições que Deus lhe deu. Aqui não é o nosso lugar. É muito sutil o Deus do dinheiro na nossa vida. Quando nas nossas decisões as condições financeiras pesam sequer de igualdade com as condições espirituais, o dinheiro já está sendo o Deus da sua vida. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que sempre quando é para melhorar de vida, para a gente ganhar mais dinheiro, veio de quem a proposta? Veio de Deus. Ô Senhor, muito obrigado. Aí você está ali, está numa igreja boa, você está fazendo parte da igreja, você está crescendo na palavra de Deus, tem um pequeno grupo, seu pequeno grupo ama você o ama, você é conhecido, conhece as pessoas, está evangelizando, vai para um lugar que não tem igreja, você não vai ter oportunidade de falar de Jesus, não tem nada, mas é para ganhar mais dinheiro. Não, pastor, veja, é porque eu vou ter que ir, né? Fizeram uma proposta melhor lá. Não é só pela igreja, não, porque Jesus eu levo para qualquer lugar. Olha, desculpa, boa. Jesus, pastor, não vou abandonar Jesus. Jesus anda comigo. E aí começa a bater a soberba, achando que pode caminhar sozinho. Começa a se perder. Enquanto um senhor, um dono não diverge do outro, a gente sente que a gente não está servindo dois senhores. Os dois estão caminhando aqui, ninguém está brigando com ninguém, a gente vai dando conta ali dos dois. Mas o fato é que são dois senhores que vão pedir coisas divergentes de você e de mim. O nosso Senhor Deus nos manda nos contentar com o que a gente tem. Mamão manda você ter cobiça. Vá atrás, queira mais. Tenha 2, 3, 4 empregos, mas tenha. Deus nos manda ser caridoso, ser generoso. Mamon, muitas vezes, disfarça o nosso egoísmo debaixo de uma cautela financeira. Precisamos ter cautela, prudência, é bíblico. Mas muitas vezes a gente mascara o nosso egoísmo de não querer dar, de não querer ajudar, porque vai bagunçar um pouquinho a nossa vida face de alguém que está precisando.
Deus nos pede um dia de descanso e adoração. Mamão quer os 7 para ele. Entenda uma coisa: trabalhar é digno, trabalhar é santo. Mas trabalhar pode se tornar um Deus disfarçado como auxílio do meu Deus, que é o dinheiro. Tentar servir a 2 senhores é enlouquecedor e vai deixar a gente em constante tensão e ansiedade. Porque você não vai ser bom nenhum, nem outro. Você nem vai conseguir ser ganancioso feito o mundo é, e você nem vai conseguir ser crente feito você é para ser. Porque as vontades estão divididas. A Bíblia nos deixa muito claro que nessa vida nada é nosso, nós somos apenas mordomos do Senhor. Daquilo que Deus coloca à nossa disposição como um teste de administração e de serviço. Jesus fala sobre as riquezas nos céus, ele fala: não ajuntem riquezas aqui na terra. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu. Ele fala: olha, ao invés de você achar que o seu propósito é juntar riqueza na terra, use a riqueza da terra para você juntar riqueza. A riqueza da terra é um meio para você servir um propósito maior, não um fim em si mesmo. O que Jesus está querendo mostrar nesse texto é onde está a nossa lealdade. A nossa lealdade de a gente afirmar que Deus é o nosso único Deus verdadeiro não está simplesmente na nossa fala, mas na maneira como a gente organiza a nossa agenda, na maneira como a gente organiza as nossas atitudes. É assim que a gente revela os nossos deuses. Não, eu sirvo a Deus, só a Deus somente. Maravilha, Deus é maravilhoso. Mas quando a gente olha a semana, quando a gente olha as decisões, os pensamentos, as falas, Deus não está governando nada. Por quê? Porque Ele não é dono. Ele é um acessório da vida. O intuito de Jesus, eu não creio, que é apontar os nossos erros e nos abandonar na culpa. O intuito de Jesus é criar uma advertência e dizer assim: reconheça que o seu coração constantemente se vê tentado a tentar conciliar deuses diferentes. O que Jesus quer causar no nosso coração é uma advertência séria de que na realidade, na nossa vida, só tem 2 caminhos. Ele vai caminhando para isso. Ou ajuntamos tesouro na terra, ou ajuntamos tesouro nos céus. Ou nossos olhos estão na escuridão, ou nossos olhos estão focados na luz. Ou Mamon é o nosso Deus, ou o único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. Eles não se conciliam. Jesus nos adverte aqui que os nossos tesouros determinam o nosso relacionamento com Deus. Se eu tiver o tesouro errado, se eu tiver o Senhor errado, o meu relacionamento com Deus vai ser prejudicado, perdido até. Ninguém pode ter 2 donos. Servir a Deus é o maior privilégio que um homem pode ter. Eu gosto muito, até estava conversando com meu pai hoje, eu gosto muito de um pregador inglês. Inclusive essas pregações, um dos livros que eu leio é o livro dele, Dr. Lloyd Jones. E ele sempre disse isso: eu nunca vou trocar o privilégio de servir o Criador do Universo para servir sequer a rainha da Inglaterra. A gente tem um Deus muito pequeno, por isso que a gente troca ele. Mas quando nós formos para a palavra de Deus, quando nós percebemos o tamanho do Deus pregado na palavra dele, você vai perceber o tamanho do privilégio que é servir. E você vai se agoniar, se arrepender, quando não estiver de verdade servindo esse Deus Criador. Jesus disse que o reino dele é como uma pérola de grande valor, e que um colecionador encontra, ele vende tudo que tem para ficar com aquela única pérola, que ele sabe que aquela pérola é mais valiosa do que
todas as coisas que Ele tem. Eu sei que muitas vezes aqui da terra é difícil de enxergar essa pérola, né? Assim que você morrer, você não vai ter dificuldade nenhuma de ver isso. Só que o chamado de Deus, a gente vê isso pela fé. O chamado de Deus é que a gente possa compreender isso e esperar por isso. Essa é a grande esperança da morte dos santos. Quando um dos servos de Deus morre, por mais triste que seja esse momento, a nossa mente é levada pela imaginação através da nossa fé. Aquilo que Deus ha prometido para os santos. Para aqueles que amam a Deus em primeiro lugar, para aqueles que o buscam, para aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. E falam, eles estão muito melhor do que a gente. Por quê? Porque eles estão na rua de ouro. Não, rua de ouro não. Porque eles estão com Cristo. O que hoje é por fé, depois da morte é real, é vívido, é sensorial. Ele está lá, não é mais por fé. Deus nos convida a sermos escravos de um Deus que nos ama tanto ao ponto de dar a vida do seu Filho. Uma vida que foi sacrificada para nos libertar da nossa rebeldia, das nossas más escolhas e das consequências dela, que é o inferno. Servir a Deus foi o propósito da vida de Jesus Cristo. Jesus estava certo do amor de Deus e por isso Jesus Cristo se entrega completamente na vontade do Pai. Servir a Deus é um ato de adoração e gratidão por tudo que Ele fez e fará, conforme as suas promessas por nós. E Deus exige de nós lealdade e adoração, por uma razão simples. Ele é o único e verdadeiro Deus. É uma pergunta que você precisa fazer para o seu coração nessa noite. É a quem você tem servido? Baixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Eu queria nessa noite dar uma oportunidade diferente, que era que todo mundo fique com a cabeça baixa. Eu queria que nessa noite você tenha a oportunidade de poder reconhecer diante de Deus que Ele não tem sido verdadeiramente o Deus da sua vida. E que você deseja nessa noite entregar a sua vida nas mãos dEle. Confessando os seus pecados, crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se Deus tem falado ao seu coração, se Deus tem chamado você para uma caminhada junto com Ele, um relacionamento com Ele, no seu coração você acredita que você precisa dar espaço, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Esse pode ser o momento mais importante da sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o único e verdadeiro Deus, ó Pai. Não existe ninguém nem concorrendo contigo, ó Pai, que tenha o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Mas, Senhor Deus, nós, a nossa rebeldia, no nosso pecado, a nossa incredulidade, inventamos deuses, Senhor, para tentar Te substituir, para tentar nos trazer aquilo que somente o Senhor pode nos trazer. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor Deus, pela nossa cegueira. Que o Teu Santo Espírito esteja corrigindo as rotas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir a nossa vida para que tenhamos a Ti, somente a Ti, ó Pai, como o único Senhor, o único dono da nossa vida. E que essa palavra escravo de Deus para nós seja motivo de orgulho. Que nós possamos entender isso e nos alegrarmos disso. Nós temos o privilégio de ter o melhor Senhor que existe na face da terra. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida.
que nós possamos ser teus embaixadores, ó Pai, para outras pessoas. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.